Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo à nossa casa e a gente está aqui para a segunda parte do talk sobre escatologia com o pastor Haroldo Torres. Muito bom estar aqui e a gente falou sobre várias coisas, o contexto, né, político principalmente do momento. E eu quero pedir para o pastor Haroldo agora falar um pouco, né, sobre esse novo Messias que se espera, o anticristo, quais são os sinais, quais são as suas percepções, se você colocaria suas fichas em alguém. Eu sei que toda hora a gente está olhando, esperando, né, alguém para ocupar esse papel, mas não importa quantas vezes a gente errou para trás, a verdade é que uma hora a gente vai acertar, porque esse Sim, cara vai chegar por aí. é Então eu verdade. queria ouvir um pouquinho das suas impressões, do que você espera, se tem alguém que você olha e fala, puxa, esse cara parece ter as características de alguém que pode ocupar esse lugar. Uhum. Então, olá pessoal, nesse segundo momento que nós estamos falando aqui, muito obrigado, pastor Farley, pela oportunidade, né? E a gente quer trazer realmente algum entendimento, porque realmente são assuntos que são bastante confusos, né? Porque existem várias posições teológicas, vários entendimentos e a coisa, assim, é um pouquinho mais profunda. Eu vou tentar só falar de maneira simples algumas visões escatológicas que existem hoje com relação à pessoa do anticristo. Existe uma linha de interpretação que fala que o anticristo ele é descendente de um país europeu, tá? Porque tem a ver com a profecia de Daniel capítulo 2, que fala dos 4 reinos da estátua de Nabucodonosor. Então ele tem as pernas de ferro, que é o Império Romano, e depois tem os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, Daniel capítulo 2, versículos 40 a 44, fala que eles vão se misturar mediante casamento, mas não vão se ligar um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro, uma parte forte e uma parte frágil como o barro. E ali, então, desse império, então é uma continuação do Império Romano, então existe uma linha de pensamento, de interpretação teológica, dizendo que será um europeu do ressurgimento do Império Romano, que seria a União Europeia. Então muitos têm essa expectativa e, claro, a expectativa é que seja um homem judeu, né, porque vai se apresentar no templo em Jerusalém e se apresentar como o Cristo dos judeus, ele tem que ser um judeu. Tem outros argumentos, mas vou simplificar desta forma. E aí, então, na atualidade, um líder europeu que tem ascendência judaica é o presidente francês Emmanuel Macron. Tá? Então, muitos apostam suas fichas e têm falado, inclusive, até o nome do Emmanuel Macron é um nome muito sui generis, né? Por causa que Emmanuel é Deus conosco, e ele tem, se for ver o nome completo dele, cada um dos nomes, ele é o príncipe da paz, tem uma série de situações bem curiosas a respeito dele. Uhum. E inclusive, até alguns usam erradamente a profecia de Isaías 7,14, quando fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, dizendo que é o Emmanuel Macron que está falando ali a respeito do anticristo e não é essa interpretação verdadeira. Mas, enfim, ele é um líder europeu de ascendência judaica e que está até num país que é islâmico, né, islamizado, né, a França está cada vez mais islamizada, então ele tem um partidarismo para o lado árabe, apesar da ascendência judaica dele. Então ele poderia confluir para fazer um acordo de paz parcial a Israel, parcial aos árabes, em função de toda essa situação política que ele vive. Tá? Existe uma outra linha de pensamento, uma linha mais antiga e mais religiosa, que considera a palavra de Apocalipse 17 e 18, quando fala da Babilônia, que fala que a Babilônia é a Igreja Católica Romana, que é uma Babilônia, que é um antro de prostituição e assim por diante. É uma linha que eu não considero como verdadeira, né? Nunca entendi dessa forma. Só para falar para quem conhece um pouco das Escrituras, mas quem pode ler também, Apocalipse 17 e 18, não existe uma menção sequer, um versículo sequer, que fala a respeito de aspecto religioso da cidade. Tá? Fala a cidade da Babilônia como um centro de comércio mundial. Tá?
que vai fazer toda sorte de comercialização, que as pessoas depois, quando a cidade for destruída, vão olhar, olha a grande cidade, lá a gente ganhava as nossas riquezas, a gente comercializava, etc. E tal. Então, é a sede do comércio mundial que vai ser estabelecido sobre um governo globalizado. Não é uma cidade religiosa, não é o Vaticano, como alguns interpretam. Tem claro, fala que Sete Montes, a cidade está sob Sete Montes, então é a cidade do Vaticano, é a cidade de Roma. Então tem uma série de interpretações ali, mas não se trata de uma cidade religiosa. Mas isso, desde a ideia do protestantismo, 1517, com Lutero, criou-se entre os protestantes a ideia de que a Babilônia é a prostituta que é a Igreja Católica. Então muitos, historicamente, falam que o Papa vai ser o anticristo, tá? Aí tem um monte de histórias também, que eu acho que não convém, tá? Não é o detalhe agora também. E existe uma linha que também é crescente, que fala do anticristo islâmico, tá? Então, como o islamismo está crescendo mundialmente, a religião que mais cresce, que está invadindo todos os países, então que o anticristo tem que ser um antissemita, então ele é da linha árabe, e particularmente quem está sendo apontado por essa linha de interpretação é o presidente da Turquia, o Erdogan, tá? Que também está alinhando os países árabes debaixo da sua tutela, tentando reativar o califado, a liderança religiosa e política, que a Turquia seja esse grande líder árabe, então existe essa linha de interpretação. Então, em linhas gerais, né, tem muitas outras coisas, tem gente que fala que é o Bill Gates, tem gente que fala que é o Donald Trump, tem gente que fala que é o Jared Kushner, tem gente que fala que é N pessoas, né, assim também. Mas, de maneira geral, profeticamente falando, dentro das escrituras, existem essas três linhas de interpretação, com os seus textos bíblicos, com suas argumentações, mas é claro que está confuso esse negócio, não pode ser três pessoas diferentes, né? Tá? Uhum. Então, o que a gente pode falar a respeito deste anticristo? Ele existe, é um líder mundial, até eu falei de Daniel 2, da estátua de Nabucodonosor, que fala dos 10 reis, né, de 10 dedos dos pés em parte de ferro, em parte de barro. Em Daniel capítulo 7, né, tem uma outra visão que Daniel teve, né, a respeito de 4 animais, que também são 4 grandes impérios. E Daniel 7,17 ele fala que são 4 animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, e depois deles vai se levantar o reino de Cristo, do Filho do Homem, que virá com as nuvens dos céus, e o ancião de dias, que é Deus Pai, vai entregar o reino a todos os povos. E lá fala, então, do quarto animal. Ele fala que esse quarto animal, um terrível, espantoso, sobremodo forte, que pisa e destrói tudo que está ali aos seus pés. E ele fala que ele tinha 10 chifres, né? E a interpretação, Daniel 7, 23 a 25, fala que esses 10 chifres são 10 reis do mesmo reino, assim como também a interpretação de Daniel capítulo 2, dos 10 dedos da estátua, uns fortes como ferro, alguns frágeis como barro, misturados mediante casamento. Então, a mesma visão de Daniel 2 é a visão de Daniel 7. Um império, que vai ser o quarto império mundial, que é o Império Romano, historicamente, da época de Jesus, na época das pernas de ferro, da estátua, e os pés de ferro e barro é o reino do anticristo, né? Essa globalização com 10 reis. Aí, claro que, bom, é outra história, deixa eu falar isso depois. Assim. Mas ali em Daniel 7,7, que fala dos 10 chifres, aí Daniel 7, versículo 8, fala que depois desses 10 chifres se levantará um 11º, que derrubará 3 reis, e ele falará, terá boca, como que falará insolências, e se levantará contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e perseguirá os santos de Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É o anticristo, que vai se levantar como o 11º rei do último império, do governo mundial, e vai derrubar 3, que são os poderosos da época, e ele vai estar dominando, então, e mudar os tempos e as leis. Aí tem a ver com pandemia, tem a ver com uma série de coisas ali também de mudanças de leis, de fazer com que todas as pessoas estejam recebendo uma vacina, uma marca, estejam submetidos a um sistema globalizado de comercialização, que aí está o Pix, né? Que todo mundo com todas a extinção do papel moeda, tá? Do dinheiro físico para somente o dinheiro virtual. Então, tudo que está acontecendo agora, o grande reset de 2021, de janeiro de 2021, tá? Essa programação do grande reset. Então, tá tudo caminhando para isso. E o mando é de um líder mundial que vai sair desse último império. Então, nesse sentido, da palavra de Daniel 2, Daniel 7, né?
é um líder deste império mundial, que é oriundo do último reino, que seria o Império Romano. Então, a linha do Emmanuel Macron caberia muito bem por um lado, tá? Entretanto, eu não acredito que seja ele, tá? Embora eu acho que ele não tem características para ser o anticristo, tá? Então, mas ele tem uma ascendência judaica, ele tem uma ascendência desse último império, e aí eu posso falar o nome? Pode sim. Tá? A pessoa que mais está entrando nesse perfil é o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. Eu ia te perguntar dele mesmo, que bom, então, que bom que você entrou já. É difícil a gente falar sobre isso também, né? Mas, assim, um grande dilema é que ele é norte-americano. Né? Então, não tem a ver com o império do Daniel 2 e Daniel capítulo 7. Né? Porque ele é de outra nacionalidade, ele não tem esta origem. Mas ele é um judeu também, ele tem uma ascendência judaica, e ele, na verdade, tem a raiz dele, né, na Bielorrússia. Tá? Então, a família dele é da Europa Oriental. Tá? Então, ele está se encaixando no perfil desse aspecto, que ele tem uma ascendência europeia, né, embora ele seja um norte-americano, ele tem uma ascendência judaica, ele é o emissário para fazer o acordo de paz entre árabes e israelenses, tá? Inclusive no impasse que está acontecendo no governo de Israel, Israel já está na 4ª eleição para primeiro-ministro, eles não conseguem maioria no parlamento, né? E aí tem a ver com a palavra de Oséias 3:5, que fala que o povo de Israel ficará muitos dias sem reis, sem príncipes, sem estola sacerdotal, sem ídolos do lar, sem Deus. E nos últimos dias eles vão se aproximar de Deus e da sua bondade e vão buscar a Davi, o seu rei. Então Oséias 3:5 fala sobre isso. Então alguns intérpretes falam assim, olha, muitos dias sem reis é exatamente o que está acontecendo em Israel. Eles não conseguem formar governo, tá? Nos últimos dias vai acontecer isso. Tá? A palavra de Oséias 3:5 é exatamente isso. Nos últimos dias vai acontecer dessa forma. E aí, então, só uma curiosidade nesse sentido, quando o Donald Trump estava ameaçado de impeachment nos Estados Unidos, ele falou assim, bom, se eu for impeachmentado, aportuguesando impeachmentado, eu vou me candidatar para ser primeiro-ministro de Israel. Ah, tá? Eu lembro disso. Né? E por quê? Porque lá em Israel todo mundo me ama, porque eu mudei a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, então eu sou muito popular lá, então ele quer se candidatar a ser primeiro-ministro, já que não consegue resolver a eleição lá em Israel, né? Então eu sou primeiro-ministro de Israel a partir desse momento, tá? E não vai ser o primeiro-ministro, mas aquele homem que está fazendo o acordo de paz, que está aproximando os árabes e israelenses, ele pode se apresentar para ser um novo primeiro-ministro, trazendo paz e segurança para a nação de Israel. Tá? E aí, claro, aí sobre a administração Joe Biden, a pressão norte-americana vai ser Israel divide Jerusalém, mas tem um primeiro-ministro que pode interferir no plano de paz, que está costurando essa paz. E até uma coisa interessante também, que o Jared Kushner, que é este emissário norte-americano para fazer o acordo de paz, ele já esteve lá em Jerusalém e, inclusive, o Donald Trump enviou que ele fosse o representante norte-americano na fundação da embaixada, na inauguração da embaixada norte-americana. O Donald Trump não foi a Israel, quem foi o Jared Kushner. Então ele é o homem da paz, tá? É um homem rico, um homem economista, um homem muito bem sucedido, um homem que comprou o prédio 666 na Quinta Avenida, tá? Que é onde ele tem as empresas ali, que entre elas a Lucent, que é a Lucifer Enterprise, que agora foi desmembrada em várias outras empresas, né? Mas que estava produzindo o biochip para as pessoas serem marcadas na mão direita ou na fronte, né, para comprarem ou venderem com o biochip. Então está tudo abrigado, está tudo encaixado ali também, com uma ascendência belorrussa, e ele esteve conversando com o rabinato, o alto rabinato de Israel, que tiveram a passagem, os judeus tiveram a passagem de ano agora em setembro, né, para o novo ano, e o rabinato falou assim que foi o último ano que Israel passou
passagem de ano, o último ano, com passagem de ano que Israel passou sem ter a presença do Messias, porque o Messias já esteve em Jerusalém, já esteve conversando com o alto Olha que rabinato loucura. e vai se apresentar como Messias. Ele sabe a missão dele, ele sabe que ele é o Messias, e então, pelo alto rabinato, eles estão falando que no ano que vem, 2021, ele vai se apresentar como o Messias de Israel para ser o grande salvador que vai levar a paz e a segurança para o povo de Israel. Então, em evidência agora, Jared Kushner, ele está muito próximo, está se encaixando de maneira mais perfeita para ser este homem, um homem bem-sucedido, um homem que pode resolver a paz. Imagina, até eles mudaram o acordo de paz, o nome, né, que eles estavam fazendo, eles criaram o nome, aí quem quiser pesquisar, ou se não assistiu ainda, não viu nada a respeito, eles estão chamando este pacto de aproximação entre árabes e israelenses como o pacto abraâmico, tá? Porque Abraão é o patriarca dos árabes, né? Ismael e Esaú, e dos judeus, né? Ismael, vou falar Ismael, né? O povo ismaelita, que é o povo árabe, e os judeus com Isaac, né? Então, desde o ventre ali, né, que Isaac nasceu, né, desde o nascimento, há uma perseguição, né, de Ismael contra Isaac. Depois, na geração seguinte, Esaú e Jacó, também Esaú, deu uma outra linhagem de povos árabes, inclusive ligando-se com Ismael, e Esaú perseguindo Jacó. Então, são duas gerações, Ismael contra Isaac, Esaú contra Jacó. Tá? E Esaú, como povos árabes também, é a profecia de Obadias, que Esaú vai roubar, vai tirar os bens, né, de Israel e vai ter a cidade de Jerusalém dividida. Então, este homem, com todo esse envolvimento, trazendo os árabes para as negociações de paz, fazendo esse pacto abraâmico, pegando os dois descendentes de Abraão, que são milenarmente adversários, né? Eles estão trazendo fazendo um acordo de paz milenar histórico e que isso vai gerar uma nova ordem mundial também de paz e segurança, tá? Então, ele está muito na iminência. Se 2021 realmente, como está prometido, né, que ele estaria se apresentando, né, como Messias para Israel, as coisas estão se encaixando para que caminhe para esse nome ser o homem da vez, né? Dentro da sua percepção, esse é o mais perto. É o mais perto, sim, tá? Agora sim. Que joia. Pastor, eu vou dar um pause aqui com você, a gente vai quebrar esse vídeo para um terceiro, e eu sei que existe toda uma expectativa sobre o ano de 2023. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso no nosso próximo vídeo. É isso aí, Deus te abençoe, uma alegria ter você aqui. Não perde o próximo.